Estamos aqui hoje com a secretária do Meio Ambiente de São Pedro da Aldeia, senhora Raquel Trevisan, para citar um tema que está muito em pauta e é muito importante: as queimadas no Brasil. Atendendo o projeto colaborativo da Unidade Pense de Cabo Frio. Senhora Raquel, são vários os problemas ambientais no planeta e cada vez mais frequentes afetam a vida do homem e de outras espécies. Enfrentamos todos os dias graves ameaças aos nossos ecossistemas. No que tange o tema queimadas no Brasil, como e onde elas ocorrem? Olá, eu agradeço ao convite, agradeço também aos colegas que participam do trabalho do Pense. Fico feliz em estar contribuindo com essa pesquisa de vocês e no direcionamento desses trabalhos. Imediatamente, Luiz, o que a gente pode pensar é que queimadas é um termo genérico. Então, quando a gente fala em queimadas, elas podem ser tanto mais popularmente, são aqueles incêndios. Contudo, quando a gente esmiuça um pouco mais o tema, a gente percebe que esse tema, queimadas, incêndios, ele tem uma certa... ele acaba tendo uma definição um pouco mais metodológica. Mas a gente vai considerar aqui as queimadas, que eu acho que é o tema do trabalho de vocês, referente às questões ilegais. Quando a gente pensa no Brasil, as queimadas elas estão em todos os biomas. O país tem 5 biomas, os biomas todos eles são acometidos por esses incêndios que são ilegais, por essas questões que afetam tanto, a gente pensa sempre numa floresta como a Amazônia, onde tem muito, durante um período do ano acontecem esses focos de calor. Contudo, até ambientes que têm vegetações de gramíneas, né, como os pampas, por exemplo, eles são também muito acometidos. Infelizmente, eu tenho que te responder, onde no Brasil a gente pode dizer que eles estão espalhados ao longo de todo o território. É claro que existe uma concentração maior. Áreas onde existem uma maior pressão da agricultura, existe uma maior tendência de que existam esses focos. Contudo, não é exclusivo, podem acontecer também esparsamente, mediante alguma ação natural, né, que também pode ter essa subdivisão aí. E como? Elas podem acontecer tanto pela ação do homem como causas naturais. As queimadas de grandes eventos, que é o que a gente costuma ver, o ano passado teve a queimada do Pantanal, a maioria das vezes ela é causada pela ação do homem, até mesmo por conta dessa questão mais econômica e de empreendedorismo para algumas áreas. Mas ela não é exclusiva, existem alguns relatos onde existe também questões naturais, como raios que são causadores desse fenômeno aí e que pode ser recorrente. O cerrado, por exemplo, é um bioma fogo dependente. Quando existe a queimada no cerrado, é uma necessidade para que algumas espécies germinem, quebrem a dormência. Contudo, o que precisa ficar bem claro que não é um ambiente fogo dependente, a gente não pode esquecer que existe uma periodicidade. Isso não pode acontecer o tempo todo. Então, por isso que a ação do homem nessa questão do fogo, ela é bastante impactante. Poderia, por gentileza, citar as causas e as consequências dessa prática? Bom, quando a gente pensa no fogo de uma maneira natural, a gente pode pensar em raios, que a gente comentou, né? O Brasil tem algumas regiões do país onde existe uma incidência maior de raios. Contudo, assim, a incidência desse fenômeno natural nas queimadas, ela é não é compatível. A Amazônia, por exemplo, o Pantanal e o próprio Cerrado, elas ocorrem por ação do homem.
E isso, como consequência, tem um impacto na vegetação, em todos os animais, e na verdade, por que existe essa pressão? Na verdade, existe a pressão da retirada da floresta para a implementação ou de áreas urbanas ou mesmo áreas que são para agricultura. Existe uma maneira de que isso seja, existe uma maneira de se fazer sustentavelmente, mas em áreas que são, por exemplo, de monocultura ou de criação de gado, isso tem de grandes pastagens, isso precisa ser repensado. Então a gente pode dividir dessas duas formas. Existem causas naturais, causas que são antrópicas, né, causadas pelo homem, e como consequência de todo esse processo, as consequências negativas, que é aquilo que eu até gosto de enfatizar isso, porque se imagina um ambiente dentro de uma bolha, onde não exista esses incêndios ilegais, né, com a destruição. Contudo, o Brasil é detentor de um bioma que necessita. Então, nesse caso específico, a gente tem que ter a justa medida, até que ponto a ação do homem está tendo impacto. E como consequência sempre é a perda da diversidade, o impacto na vida do entorno, formam-se ilhas de calor que acabam tendo todo um desdobramento aí para a vida humana, problemas de saúde, questões sanitárias, as questões até mesmo de permanência, de concentração. Então, são coisas muito tênues, algumas consequências são muito diretas e outras acabam sendo até mesmo indiretas. Quais são as principais maneiras de solucionarmos o problema das queimadas? Bom, a gente pode pensar da seguinte maneira. Quando a gente imagina o Brasil, assim, com todo o território que ele tem, inicialmente o que nós pensamos são em sistemas capazes de fazer o monitoramento. O Brasil é um dos pioneiros na questão do monitoramento ambiental por satélite, na questão do bioma Amazônia. Ele tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que está sediado em São José dos Campos. Ele é pioneiro na definição, na determinação dessa metodologia para fazer esse mapeamento do país, né, nesse tipo de ambiente florestal, né? Isso é uma medida macro, né, considerando essa questão do tamanho dessa floresta, né? O INPE também tem alguns sistemas que começam a ter vulto em outros biomas também. Contudo, localmente, isso é importante de ser verificado. Nem todo município é capaz de ter um sistema de detecção e as imagens de satélite precisam ser de definições melhores para que isso seja identificado. Contudo, o que a gente precisa entender é que até mesmo uma pequena ação, por exemplo, uma bituca de cigarro, jogada na rua, né, numa rodovia, numa época mais seca, pode gerar um incêndio. E isso é impactante, né? Então, o que a gente tem que pensar de maneira geral, esses problemas eles têm várias formas de serem solucionados. Contudo, eu acredito que a iniciativa primeira seja o cuidado com o seu entorno, para que cada um dos indivíduos tenha esse cuidado com essa questão maior. Quando a gente pensa também, não só nessa questão, mas quando muitos locais, principalmente áreas de agricultura, as pessoas costumam colocar fogo em lixo, na vegetação, às vezes no próprio saco de lixo, no lixo doméstico. Isso é um grande problema. Então, quando a gente não executa essa ação, a gente já evita muita coisa. Quais dos biomas mais sofreram com o problema das queimadas nos últimos anos?
Essa pergunta é interessante, né? Quando a gente pensa ambientalmente e a gente faz uma análise temporal de imagens de satélite, se a gente pensar pontualmente, até pela falta de informação, o Brasil é um país extremamente grandioso e comporta uma grande diferença de tipos de vegetação, né? Então, quando a gente pensa pontualmente, até na deficiência do entendimento de informações para alguns biomas, inicialmente a gente poderia pensar que poderia ser a Amazônia, porque foi o grande foco de estudo ao longo de muitos anos, a partir da iniciativa da detecção dessas imagens de satélites, né? Então a Amazônia foi o foco e por muito tempo, por algum tempo, até a atualidade, isso ficou como prioritário. Contudo, estudos recentes até de uma instituição que faz a compilação de várias informações, chegou-se à conclusão que o Pantanal é o ambiente que mais tem sofrido. Então a Amazônia e o Cerrado estão ali disputando esse péssimo ranking, né? Mas de maneira geral o Pantanal, por esses estudos, né, são estudos que fazem uma análise de 1900, da década de 80 até agora 2020, 2019. Então tem toda uma análise e nessas análises metodológicas a conclusão do estudo é que o Pantanal que vem sofrendo muito com essas perdas. Quais os deveres de uma Secretaria do Meio Ambiente? Olha, as secretarias de meio ambiente municipais, elas têm várias atribuições e elas são muito dependentes daquilo que é o direcionamento de governo. No caso de São Pedro da Aldeia, por exemplo, a gente atua com as questões afetas à parte de vegetação, na lagoa. Então, a nossa secretaria em São Pedro tem o nome de Secretaria de Meio Ambiente, Lagoa e Saneamento. Então é uma gama muito grande de informações. Quando a gente pensa em meio ambiente, eu acho até importante que a gente lembre disso. As pessoas às vezes imaginam que meio ambiente são plantas e animais, mas o meio ambiente não é só isso. Quando a gente o meio ambiente é tudo, é aquilo, é você, eu, são as pessoas, os animais e aquilo tudo que está no nosso entorno. Quando a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente, ela é responsável por assuntos que são pautados, por exemplo, nessa questão do lançamento de efluentes na lagoa. Nós somos responsáveis por essas atribuições. As secretarias também, elas têm algumas medidas de gestão que são capazes de elaborar algumas normativas, algumas leis para o município, considerando tudo aquilo que afeta ou que causa algum dano ou que causa algum benefício mediante aquelas questões. É importante lembrar que nenhuma secretaria de meio ambiente, até pela grandiosidade do nome, é muito difícil uma secretaria de meio ambiente não ser dependente de outras secretarias. Todos os assuntos da Secretaria de Meio Ambiente têm um ou muitos outros secretários envolvidos. E às vezes são questões que são de mais fácil visualização, por exemplo, uma Secretaria de Educação, a questão da educação ambiental, mas também outras questões que são mais tênues, né? Por exemplo, o esporte. A lagoa, por exemplo, ela está, a Lagoa de Araguama, ela está extremamente ligada com as questões do esporte. Uma lagoa saudável, com uma água que tenha uma boa qualidade, ela tem um impacto até no desenvolvimento de esportes náuticos e na qualidade de tudo aí que pode ser feito, desenvolvido com relação a atividades esportivas nesse ambiente, né? Quais instituições governamentais responsáveis pelo monitoramento e controle das queimadas no Brasil? Olha, a gente está na esfera, quando a gente pensa na esfera municipal, a Secretaria de Meio Ambiente, ela atende até
atende a alguns chamados nos momentos críticos dessas queimadas em algumas áreas, por exemplo, de conservação, né? Seja tanto na Serra de Sapetiba, como na APA. A Secretaria de Meio Ambiente é o primeiro órgão que as pessoas lembram, está pegando fogo. Contudo, a gente não tem uma brigada de incêndio, então a gente precisa do apoio de todo o aporte do Corpo de Bombeiros. Então a gente costuma ter também, mais uma vez, o apoio de pessoal especializado, para que isso a gente consiga conter aquele foco e fazer com que, minimamente, a gente contenha, né? Quando o incêndio não é de grande monta. Em outras esferas, né, estadual e federal, existem também, como a gente já comentou aqui, a questão do monitoramento por satélite. Existe todo um sistema que é de grande reconhecimento mundial para que seja feito tanto as questões do monitoramento que são encaminhadas diretamente para o IBAMA, que é um sistema chamado DETER, como o PRODES, que é um sistema, um levantamento de tudo aquilo que acontece na Amazônia ali ao longo de um período determinado do ano. Então, se a gente pensar numa escala micro, quando a gente pensa nessa capacidade de conter essas situações, elas passam, a Secretaria de Meio Ambiente acaba tendo essa atribuição também com o apoio de outras entidades. Quando a gente pensa no governo federal, a situação passa por uma questão mais de comando e controle. Quando esses focos, por exemplo, saem do controle, é preciso acionar outras entidades, porque não existe um corpo de bombeiros capaz de apagar um fogo na floresta amazônica, por exemplo, a não ser que seja uma coisa assim muito pontual, né? Existem brigadistas que dão esse apoio. Mas precisa de uma política que anteceda toda essa situação. Então, a prevenção, nesse caso, ela é o melhor do que a gente pode pensar como medida, a prevenção. Qual mensagem você gostaria de deixar hoje para os jovens? Olha, todo jovem tem dentro de si a capacidade de mudança. E não é um jovem de idade, né? A juventude, ela está muito pautada nas aspirações e na capacidade de transformar. Então nós, como seres transformadores do meio ambiente, para que a gente pense e consiga dar eco, né, naquilo que a gente acredita, para que isso crie forças. Então eu gostaria de deixar como aprendizado, né? Eu aprendo muito com os jovens, até na forma de agir de vocês, aquilo que vocês falam ao longo da forma de falar, para que a gente consiga transpor as barreiras que existem geográficas e consiga fazer com que tudo isso evolua de uma maneira simbiótica, para que a gente tenha interação e faça da melhor forma possível, com consciência e responsabilidade. Se a senhora estivesse agora em suas mãos a lâmpada do Aladim, quais seriam os seus 3 desejos? A gente passa por um momento de grande complexidade no planeta. E quando a gente pensa em tudo que a gente viveu ao longo desses 2 últimos anos, com a questão da pandemia, eu acho que a humanidade de maneira geral aprendeu a respeitar até mesmo essas questões ambientais. Então, se eu tivesse a possibilidade de fazer esses 3 pedidos, eu gostaria imensamente que esse sentimento que a gente aprendeu a duras penas ao longo desses 2 últimos anos, que a gente perpetuasse,
e que a humanidade, que a cooperação, que ela fosse mantida, para que a gente tivesse esse sentimento de irmandade ao longo de toda a existência do ser humano no planeta. E mais pontualmente eu vejo até mesmo essa questão como importante para que a gente respeite os ambientes que estão próximos da gente. Um papel que você deixa de jogar na rua, ele tem um impacto enorme ao final de longos anos. Então, para que a gente tenha essa consciência e a gente respeite tudo aquilo que está em volta, o outro, de uma maneira sempre como principal. Eu agradeço muitíssimo, senhora secretária, por essa linda entrevista e esclarecedora. Agradeço muitíssimo por ter aceitado o convite para nos ajudar a entender melhor essas pautas tão importantes. Muito obrigada. Eu agradeço a todos, obrigado pela oportunidade. A Secretaria de Meio Ambiente em São Pedro está à disposição de todos vocês. Quando quiserem nos conhecer, é só comunicar e aparecer. Obrigada.